Em momentos de crise, o ser humano escolhe entre duas opções. A primeira, normalmente, é me ignorar. Mas a segunda é dirigir-se a mim. E você? Qual tem sido a sua escolha? 1 Reis 19, de 1 a 9. Vamos falar sobre Deus e nossas crises. O mundo vive em crise. Não é só o Brasil, tá? Isso é mundial. As nações estão em crise, as famílias estão em crise, as pessoas individualmente estão em crise. Então a palavra crise é a palavra do momento. É muito estranho isso, porque a gente imaginou que quando a tecnologia chegasse, nós íamos ser mais felizes, não é? Nós imaginávamos que o computador faz um monte de coisas rapidamente, as máquinas fazem tudo rapidamente, os aviões cortam os céus em pouco tempo, nós rodamos o mundo, mas isso não aconteceu. Nós somos um povo infeliz. Nós não temos tempo para dormir, nós não temos tempo para comer, nós não temos tempo para descansar, nós trabalhamos mais do que trabalhávamos antes da tecnologia, porque o dinheiro ficou curto, então a gente tem que trabalhar 2, 3 períodos. Isso tudo gerou esse mundo que nós estamos e que nós conhecemos. Então vamos puxar um personagem do Antigo Testamento chamado Elias, um dos maiores profetas, senão o maior de Israel. Elias profetizou por volta do ano 870 antes de Cristo. Ele profetizou para o reino do norte, as 10 tribos, e não para o reino do sul, Judá, as 2 tribos. E ele enfrentou um rei que foi um dos piores de Israel, chamado Acabe, que se casou com uma princesa fenícia, chamada Jezabel. Nunca coloque o nome da sua filha Jezabel. Essa princesa que se tornou rainha em Israel, ela era sacerdotisa de um pseudo-deus, um deus falso, mas muito famoso, chamado Baal. Baal era um deus fenício, como eu disse, mas que foi adotado pelos cananeus. Então, quando Israel chegou em Canaã, esse deus Baal já era adorado. Mas essa rainha Jezabel quebrou os altares do Deus Jeová, botou abaixo e construiu altares em Israel para esse Deus chamado Baal. Esse reino do norte, em 722, ele vai deixar de existir, ele vai ser aniquilado por causa dos seus pecados. Porque Judá, que eram as 2 tribos, Judá, ele teve altos e baixos, reis bons e reis ruins. Mas Israel, tá certo? Israel, que eram as 10 tribos, depois tudo passa a ser chamado Israel, quando ele é extinto. Mas essas 10 tribos, todos os reis foram ruins. Nenhum foi bom. Então, a idolatria tomou conta. E Jezabel foi a principal impulsora dessa adoração a Baal. Baal era temido porque ele era considerado o deus do clima e da fertilidade. Ou seja, o povo de Israel dependia da agricultura. Ou eles eram pastores ou agricultores. Então eles começaram a adorar Baal porque eles achavam que Baal era que dava chuva no momento certo. Tá certo? E por isso esse profeta chamado Elias é enviado por Deus
e se insurge contra o rei e contra essa rainha. Então vamos ver o que aconteceu. Antes, no capítulo 18, você vai encontrar Elias enfrentando esses profetas de Baal. Elias profetizou que haveria 3 anos de seca, castigo no povo. Ou seja, seca, não tem plantação. Faltava água, não tinha chuva. Então Elias, o que ele faz? Ele manda um recado para o rei Acabe: vem aqui até o Monte Carmelo. Aí lá no monte, lá embaixo, ele manda reunir todo o povo. Chama os profetas de Baal, 450. E os profetas de Ássera, que eram mais 400. Não sabemos se esses também foram destruídos de imediato ou não. Então, Elias faz uma proposta. Olha, vamos fazer o seguinte, Acabe. Os profetas de Baal vão me enfrentar, os 450. Eu vou sozinho. Manda construir altares aqui. Manda sacrificar animais. E eles pedem que desça fogo do céu. Se descer, eles são verdadeiros. Baal é verdadeiro, eu sou falso. Agora, tem o seguinte: se eles não conseguirem, eu vou fazer um altar a Jeová e vou pedir fogo do céu. E quando o fogo descer, ficará provado que Jeová é Deus. Tá certo? E assim aconteceu. Os profetas de Baal fizeram o seu altar. Leia aí o capítulo 18, é lindo, tá? Clamaram, gritaram, fizeram tudo quanto foi, fazia parte da sua religião. Nada. Passou de meio-dia, Elias falou para ele: ó, eu acho que o Baal está dormindo. Grita mais alto que talvez ele acorda. Tá certo? Aí, o que aconteceu? Não adiantou. Na hora do sacrifício da tarde, 3 da tarde, Elias começa seu trabalho. O texto diz que os profetas de Baal se cortavam, porque é muito comum isso nesses cultos místicos, né? As pessoas se cortarem, extraírem sangue e tudo mais. Elias só fez o altar e, para ser mais verdadeiro, falou para o pessoal: faça vala aqui ao redor e encha de água para não ter nenhuma trapaça, porque quem é de Deus é assim, não tem trapaça. Então ele clamou a Deus que mandasse fogo do céu para queimar o animal, os animais que ele tinha colocado sobre o altar. E o fogo desceu imediatamente. Amém? O que Elias fez? Elias, seus companheiros, mataram os 450 profetas de Baal. Eu sei que você acha isso estranho, né? Poxa, é muita perversidade. Gente, tem hora que o mal tem que ser amputado. Não é o que Jesus falou? Se tua mão faz pecar, corta. Não é que ele está dizendo que é para você cortar a mão, nesse caso. Ele está dizendo assim: evita. Você tem fraqueza com bebida? Ô, gente boa, não passa na frente do bar. Não vai evangelizar quem bebe. Pastor, eu já dancei lá no carnaval, eu já fiz isso. Eu vou para esse evangelismo. Vá não. Estou dando um conselho. Vá não. Pode ser ter uma recaída. Tá bom? Não vá não. Evita. Então, a gente acha que foi estranho, mas esse mal precisava ser amputado. Então, Elias matou os 450 profetas de Baal. Tá bom? Vou fugir da polêmica dos outros 400. Pergunta do Josinaldo o que aconteceu com eles. Tá certo? Ok? Entramos agora nesse fato. Terminou isso, Elias teve uma grande vitória, matou os profetas.
falou para Acabe: vá para casa correndo que vai chover. Vá para casa correndo, vai chover. 3 anos sem chover. Vá que vai chover. O que Acabe faz? Acabe, irmãos, era aquele homem frouxo. Tá? Aquele cara que é mandado pela mulher. Aquele cara que não tem autoridade, mas que chega num cargo, seja de governo, de presidente, de político, sei lá o que ele é. Ele chegou lá, ele não tem liderança, ele é um banana. Tá certo? Foi o pior rei de Israel. E aí, ele chega, chama a dona Jezabel aí, ó. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Pode passar. Por isso, Jezabel enviou uma mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente. Ela mandou um emissário dizer para Elias: se amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal, ou seja, vou lhe matar. Pode passar. Elias teve o quê? Não é estranho? O homem matou 450 profetas de Baal. O homem participou de um negócio impressionante. O original hebraico não é que ele teve medo, é que ele temeu. Mas a tradução para a gente entender é que ele teve medo, tá certo? Ele ficou com medo. Então, ele fugiu para salvar a vida. Foi para Beceba. Beceba é uma cidade que está em Judá, no sul. Ele é profeta no reino do norte. Ou seja, vou sumir daqui que a mulher está com o cão no couro. E estava mesmo. Ela vai me matar. Agora é impressionante, né? Que ele tenha medo de uma mulher quando ele enfrentou tantos homens. Isso acontece. Às vezes você tem uma grande vitória e no outro dia você tem uma derrota. Ou você está abalado. Tá bom? Dizem que o dia mais difícil para o pastor é a segunda-feira. Porque ele tem muita coisa no domingo e na segunda ele acaba tendo essas depressões, essas situações. Graças a Deus que eu já me acostumei, então não dou mais bola para isso. Tá bom? Deixou seu servo em Beceba, pode passar, tem que correr. Depois foi sozinho para o deserto. Então foi lá para o deserto, caminhando o dia todo. Quem está em crise normalmente quer se isolar. E isso não é bom. Tá bom? Não é bom. Não se isole. Tem sempre um amigo, tem sempre um pastor, tem sempre alguém que pode lhe ajudar. A pior coisa que você faz é querer ficar sozinho. Tá bom? É fugir. Elias está fazendo aí tudo errado. Tá bom? Depois dessa vitória, ele vai para o deserto sozinho. Chega lá debaixo de um pé de gieste, uma árvore. Alguns calculam que ela chegava a 3 metros de altura. Fazia sombra, ele ficou embaixo. E o que ele fez? Pediu para morrer. Já basta, Senhor, olha essa oração. Disse ele: tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Quero morrer, não aguento mais. Agora, antes de você julgar Elias, o cara passou um dia atribulado, o dia anterior. Meu irmão, lutar com 450 pessoas não é fácil. E ele só tinha uma confiança, era em Deus, que ia dar certo, porque se não desse ele seria morto. Então ele está estafado emocionalmente. Quando nós estamos quebrados emocionalmente, isso é um problema. A gente precisa tratar. Tem gente que vem só: pastor, ora por mim que eu estou com depressão. Dependendo da depressão, você tem que tomar remédio. Pastor, pelo amor de Deus, isso é pecado. Não, é sabedoria. Graças a Deus fizeram remédio. Não é? Alguns remédios são bons. Alguém teve a inteligência, Deus colocou, ele fez um remédio. Antigamente nós éramos operados, passava aí não sei quantos dias, agora o cara bota lá uma luzinha, um laserzinho, pode jogar bola. Ah, tá bom. É bom isso, não é ruim, não é? Ruim pode ser o médico. O processo é bom, tá certo? Então a gente tem que dar graças a Deus. Pode passar. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Então o anjo apareceu, tá certo? Esses anjos ainda existem. A Bíblia diz que os anjos são mensageiros de Deus para nossas vidas. Você não vê os anjos, mas ele protege você.
tá? Nós, como crentes, não confiamos que temos um anjo da guarda. Nós não temos um, nós temos vários, tá certo? Não é que quando você nasce, o Senhor chama um anjo e diz, está aí teu anjo. Não, e também não existe anjas, tá? Existe janjas, não... Agora pronto, né? Não existe anjas. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo fez uma refeição para ele. Está com fome. Está com fome, precisa o quê? Comer. Não é você orar por ele. É comer. Tá certo? Ele precisa comer. Aí ele comeu, o que ele fez? Foi dormir de novo. O homem estava mal. Tá certo? Estava mal. Mas o anjo não desistiu, pode passar. O anjo do Senhor voltou, tocou de novo Elias. Mais uma vez ele disse, levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Então o anjo insistiu com ele, tá certo? Precisa comer mais, precisa se alimentar, precisa sair dessa situação. Essa é a minha palavra para você, meu. Você está em crise. Pastor, eu vou ficar deitado aqui, né? Não vou para a igreja, não quero falar com ninguém, não quero trabalhar. Essa é a pior postura que você pode tomar. Tá certo? O Senhor não quer que você faça isso. O Senhor quer que você reaja em nome de Jesus, amém? Você levante sua cabeça e os anjos estão aí para lhe ajudar. Pode passar. Elias se levantou, comeu, bebeu o alimento que lhe deu forças. Agora sim, uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, o monte de Deus, né? Talvez não tenha sido literal isso aí. Porque de onde ele estava para esse monte, eu já fui nesse monte, já subi, quando eu tinha 62 anos de idade. Tá? É 4 horas para subir e 4 para descer. Tá? Começa 1h da manhã, e você chega lá no fim do Monte Sinai, 5 da manhã, vê o sol nascer, faz um culto e depois tem que descer mais 4 horas e chega lá embaixo, 9 e pouco. É pesado, tá bom? Mas eu consegui. Hoje eu acho que eu não me arrisco mais não. Mas consegui. Então, pode voltar. Talvez esse número 40 seja um número simbólico, porque 40 aparece muitas vezes na Bíblia. Não temos certeza disso, mas ele levou um tempo e ele foi para o Monte Sinai. O Monte Horebe é a mesma coisa, Sinai e Horebe. Horebe é onde Moisés, o Senhor apareceu, também no Sinai, o Senhor apareceu. Essa nomenclatura se refere ao mesmo monte. Pode passar. Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui? Aí agora eu ia mostrar para você como Deus age no meio de nossas crises. Mas só vou fazer isso no próximo domingo, depois do carnaval. Deus abençoe você. Não dá tempo. Porque eu preciso de 20 a 25 minutos, tá bom? A gente tem que ser prudente. Quem está nos visitando hoje, pela primeira ou segunda vez, fique de pé, eu quero dar esse fly para você trocar por uma lembrança. Tem alguém ali? Rapidamente, pessoal da recepção, fica de pé onde você está, você vai receber uma lembrança, tá bom? Da nossa igreja, troque ali na saída. Vamos lá. Até o pessoal da recepção hoje está meio arrebatado. Troquem pela lembrança de vocês, tá bom? Baixe sua cabeça. Me conceda 5 minutos antes de terminar. Você ouviu um bocado de coisa aqui. Baixe sua cabeça, faça silêncio. Um dos maiores profetas, Elias, vai aparecer lá naquele que a gente chama de transfiguração do monte, né? Moisés e Elias aparecem ali.
ao lado de Jesus. Ele passou por depressão. Meu irmão, a depressão estava tão grande na vida desse homem que ele pediu para morrer. E a Bíblia não escondeu isso. E se você vier no culto que nós vamos mostrar como Deus agiu na vida dele e age na nossa, o que você precisa entender é que na hora da sua crise, Deus não abandona você. E também você precisa perder a vergonha de dizer: eu não estou bem, eu estou em crise, eu estou necessitado, eu estou com problema. Porque a gente tem vergonha de dizer isso, porque disseram que crente não tem isso, mas tem. Tá certo? Tem pastor com depressão, tem irmão fiel de oração, dedicado, passando por momentos emocionais difíceis, coração quebrado, noites sem dormir. Então, eu não posso fazer isso, dizer isso para você e ir embora. Eu quero orar por você. Se você está em crise, ou está enfrentando crise, ou está com medo de enfrentar, como Elias ficou com medo, você está com medo de alguma coisa, sai do seu lugar e venha para frente. Eu vou orar por você antes de ir embora, antes de sair. É só para quem tem coragem, tá bom? Ah, estou com vergonha, pastor. Então fique no seu lugar, fique com a sua crise, não venha. Mas se você quer botar a sua crise aqui diante do altar, venha. Não diga para ninguém qual é a sua crise, diga para Deus. Comece a dizer aí agora: Deus, essa é minha crise, é no trabalho, é no casamento, essa é minha crise, é com meus amigos, essa é minha crise lá em casa, essa é minha crise na minha saúde. Eu não sei qual é a tua crise, meu irmão. Sinceramente, eu não sei, e nem precisa você me dizer, tá certo? Não precisa. Simplesmente o Senhor, Ele hoje vai ministrar o seu coração, tá bom? Ele vai ministrar agora. Senhor Deus e Pai, o Senhor me deu essa palavra, ela ainda vai continuar. Mas hoje nós já vimos, Pai, que a vida não é fácil. Nós temos vitórias, mas também nós temos derrotas. Nós temos momentos bons, mas também nós temos momentos ruins. E aqui está teu povo, Pai. Eu não sei o que o teu povo está enfrentando, não sei o que eles estão passando, mas foram corajosos. Eles saíram do seu lugar, Pai. Eles vieram e eles estão dizendo aqui: eu estou em crise, eu preciso desse anjo me ajudando, me consolando. Eu preciso do Senhor, eu preciso de Deus. Então, Senhor amado, eu ministro agora no coração desses amados aqui. Eu ministro, eu levanto minhas mãos agora sobre você. Eu repreendo essa depressão, eu repreendo esse espírito de medo, eu repreendo esse espírito de pânico, eu repreendo essa confusão na tua vida. Eu digo que o Senhor é contigo. O Senhor é o teu Deus. Ele está olhando para você. Ele vai providenciar o alimento, Ele vai providenciar a solução, Ele vai providenciar para que você agora receba dEle o que você está precisando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fique de pé, levante a sua cabeça, volte para o seu lugar dando graças ao Senhor. Exalte, glorifique e magnifique. Amém.